Eu creio fielmente que as coisas não vão dar certo enquanto o Marcelo Teixeira e as pessoas que estão em volta do Marcelo Teixeira estiverem ali, fazendo o que querem e não sendo cobradas. E hoje eu pude falar para uma pessoa muito importante ali do dia a dia. Eu falei isso para ela e a pessoa falou, eu também acho. O Marcelo Teixeira, ele vê o clube como a sua faculdade, como o seu quintal, como um puxadinho. O Marcelo Teixeira entende de verdade que ele é um abnegado, um empresário bem-sucedido, e de fato ele é, que está fazendo um favor de estar no Santos e que todos em algum momento vão ser gatos. A gente vai entender ainda. A gente não vai entender. Eu não sei mais o que precisa acontecer para o Marcelo Teixeira se tocar, que deu errado. E não estou falando aqui para o Marcelo Teixeira renunciar, porque ele não vai fazer isso. Eu estou dizendo para o Marcelo Teixeira entender que ele precisa trabalhar quieto para estancar o que ele puder, para deixar menos sangue escorrer, quieto. Mas basta uma vitória, e nem precisa ganhar às vezes, por Marcelo Teixeira provar que o Santos é menor para ele do que as relações familiares, do que o coleguismo, do que os favores. O Santos fez aniversário, 114 anos contra o Recoleto, no dia de Santos e Recoleto. E o Marcelo Teixeira estava correndo para renovar os contratos dos jogadores, o que é algo que você não faz correndo. Porque numa negociação de futebol, se você demonstra pressa, certamente as condições vão ser piores. Só que era o plano do Marcelo Teixeira, já que não tem arena, SAF e nada bom de verdade para anunciar, vamos conseguir algumas notícias boas para mostrar que a gente está trabalhando direito. Vencer o Galo, aniversário do clube, momentinho bom, deixa eu fazer aqui, né, a minha agenda positiva. E ele correu para renovar Gabriel Bontempo, Gustavinho e Robinho Júnior. E o Marcelo Teixeira posou para foto com os jogadores. Fez post no seu Instagram, fez o Santos postar a foto do Marcelo Teixeira com os jogadores. Porque ele fez, porque ele pede. Porque o melhor ângulo do treino é dele. Porque quando ele aparece tem que ser gravado. Na sexta-feira, no treino aberto, a gente estava conversando ali com os funcionários, comissão técnica, departamento de futebol, que é normal, né? Treino aberto, rola aquele bate-papo informal, sem gravar. E um bate-papo bom, que a gente esclarece dúvidas, a gente entende como foi o treino. E chegou o Marcelo Teixeira, juro, gente, é como se tivesse chegado na serra que tampa teus ouvidos, sabe? Que dá uma sensação estranha. Foi o Marcelo Teixeira chegar. Todo mundo ficou tipo, nossa, tá o Marcelo Teixeira aí. Todo mundo. E o Marcelo Teixeira chegou e falou, já acabou o treino, Cuca? Se eu tivesse chegado antes, eu treinava, porra. É bizarro, gente. É bizarro. E aí o Marcelo Teixeira também conversou com a gente. Eu confesso para vocês que eu não consegui ficar. Eu saí de perto. São as mesmas palavras de sempre. As mesmas. Isso dá a percepção de que ele não tem filtro. Ele não tem filtro. Ele é de verdade, gente. Não sei se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Mas ele é o Demogorgon do Stranger Things. Ele é o Dementador do Harry Potter. Ele é um cara que torna as coisas frias, escuras, feias. O que é natural? Você conseguir algo que faça com que digam para você que você fez algo bom. Não é você fazer algo que você acha bom e forçar a barra. O Marcelo Teixeira, ele não tem limite. A gestão dele é fraca, é horrível. E ele fez o tal do jantar dançante de aniversário do clube, que é padrão, né? Uma noite dos socialites santistas. E ele fez o tal do jantar dançante, e a Santos TV foi registrar, e ele aparece, o vídeo tem 2 minutos, ele aparece em 1 minuto e meio. É insano. É doentio. É doentio. E é coisa de quem pensa que o Santos é dele. O Santos não é dele. Ainda bem que não é dele. O Santos é muito pior na gestão Marcelo Teixeira. Muito pior. E o Santos vai sair da mão dele em algum momento. Por mais que ele faça medidas, né, e conchavos e jabutis para que o Santos continue na mão da família Teixeira. É insano, é bizarro. É uma necessidade de afirmação com quem não gosta, com quem não quer.
Sabe aquele cara chato, aquele cunhado, aquele teu primo que é insuportável e que torna o ambiente pior e que ele continua te enchendo o saco, te cutucando, fingindo que é teu amigo? É o Marcelo Teixeira. Né? E se fosse apenas um cara que não se toca, mas que fizesse uma boa gestão, beleza, mas não é. Não é. Eu vou tocar numa ferida aqui, correr o risco disso ser mal interpretado, vocês sabem, né? Eu tô falando sei lá quantos minutos do Marcelo Teixeira. O Andrés Rueda, ele fez uma gestão ridícula, péssima, até aqui a pior da história do Santos. Ele rebaixou esse clube porque ele era o mais vaidoso que eu já vi, mais orgulhoso. O Marcelo Teixeira, ele compete com esse orgulho, só que ele fez algo que o Rueda teve coragem de fazer. O Rueda, até se desesperar no último ano, o Rueda não contratou funcionários que o conselho queria que contratasse. Não contratou amigo dele. O Rueda arrumou confusão com empresários de futebol. O Rueda foi burro, mas ele tentou defender o Santos. E não conseguiu, porque a gestão dele foi ridícula. O Rueda, ele contratou 2 pessoas quando ele entrou. Da campanha dele, 2. Vários fizeram campanha e não entraram. O Marcelo Teixeira não cansa de contratar amigo dele. Não cansa. É um atrás do outro. É gente ganhando 10 mil reais home office. São 2, 3 gerentes por departamento. É um negócio insano. É a maior folha salarial administrativa dos últimos anos. É surreal. É bizarro. Ele fez todos os conchavos do mundo para aprovar as contas no conselho. Todas, porque ele não aprovaria. E olha que o conselho era 100% dele. Ele é um cara incapaz. Incapaz. Eu vou contar 2 exemplos para vocês aqui, que eu poderia falar de vários. Mas o Marcelo Teixeira trouxe 2 profissionais da campanha dele para trabalhar no Santos em cargos de chefia. E são 2 profissionais que não têm a menor capacidade de exercerem a função. A menor. Um desses profissionais, ele foi praticamente demitido, porque avisaram outro profissional que esse outro profissional ia assumir o comando. Só que o Santos não foi capaz de avisar esse profissional que ele estava sendo demitido. Ele queria que o outro funcionário avisasse que eu sou o novo chefe. Ele seria o novo chefe. Esse profissional, que não tem a menor capacidade de trabalhar no clube, ele, já que, eu não quero demitir ele, levaram ele para a Unisanta. E esse profissional chorava na Unisanta, porque queria voltar para o Santos. Ele voltou para o Santos. Ele exerce o cargo de chefia? Não, mas na carteira tá lá. Ele ganha salário de chefe. Sem ser chefe, porque o outro que assumiu o lugar tá cuidando. Mas ele tá lá, fazendo menos, aparecendo, marcando jantarzinho com recoleta, indo em jantar dançante, ganhando um salário de gerente. Em outro departamento, tem um profissional que ele é odiado. Odiado. Eu ouço coisas boas e ruins sobre diversos funcionários do Santos. Desse eu não ouvi nunca algo bom, ao não ser do Marcelo Teixeira e das pessoas próximas. Ele continua lá. O Paulo Brax e o Pedro Martins são profissionais que vocês podem questionar, naturalmente. Mas são 2 profissionais de gestão, de mercado e de chefia. 2 profissionais que prometeram carta branca. Esses 2 profissionais olharam o ambiente e falaram: esse cara aqui, ele não pode ficar no clube. Esse cara aqui é o tal da laranja podre. Esse cara aqui atrapalha, esse cara aqui trata mal, esse cara aqui tem campanha contra, esse cara aqui foi denunciado por compliance, esse cara aqui teve abaixo assinado no RH. Esse cara não pode ficar aqui. O Marcelo Teixeira não deixou demitir. E eu não estou falando de um jogador bom, de um gerente de futebol bom. Não, eu estou falando de alguém que você conseguiria substituir em um dia no mercado. Esse é o Santos do Marcelo Teixeira. Mas é um Santos que vai além. É um Santos que o Marcelo Teixeira filho toma decisões diretivas de gestão, toma decisões importantes, só que ele é o dono do clube sem ter o ônus de ser o dono do clube. O Marcelo Teixeira filho, ele nunca se posicionou oficialmente pelo Santos, mas ele manda no clube junto com o pai. É como se o pai tivesse dado um brinquedo para o filho cuidar.
E é um brinquedo muito difícil de ser cuidado. O Marcelo Teixeira Filho foi contratar o Alexandre Matos em Belo Horizonte, foram jantar no Fasano. Ele toma medidas diretivas. Ele conversou com o Vojvoda, ele conversou com o Sampaoli quando o Santos tentou, ele conversou agora com o Cuca. O Cuca já citou o Marcelinho, o Alexandre Matos já citou o Marcelinho. Só que não dá para um cara ser dono do clube, o filho do dono, sem que ele tome as providências sobre isso, sem que ele haja com as consequências. É básico. O Marcelo Teixeira Filho, ele nunca se posicionou a favor ou contra, ele nunca se posicionou pelo Santos. Assim como o Daniel Alves, membro do Comitê de Gestão do Santos. O Daniel Alves, membro do Comitê de Gestão do Santos, ele é o responsável do Comitê de Gestão por ajudar na base, sendo que ele tem filho na categoria de base. O que já, por sinal claríssimo, é um conflito de interesses gigantesco que em qualquer empresinha, na minha, no site de comunicação, na empresa de vocês, seja qual for, isso não poderia ser permitido. Mas por que o Daniel Alves, membro do Comitê de Gestão, que tem filho na base, ele é responsável do Comitê de Gestão por causa da base? Por que o Daniel Alves tem medalha? Por que o Daniel Alves, quando o Santos foi campeão paulista sub-20, ele discursou para os jogadores e recebeu uma medalha? O Santos, ele tem pessoas mandando que não agem com as consequências de mandar. O Marcelo Teixeira, ele faz uma gestão danosa, o Santos faz. Só que bem ou mal ele aparece. Né? O Alexandre Matos faz um trabalho ruim? Sim, mas bem ou mal ele aparece, como apareceu ontem. Esses caras, eles mandam sem aparecer. Quando o Cuca foi expulso contra o Atlético Mineiro, o Cuca subiu para os camarotes e a imagem mostrou. Tava Cuca, Alexandre Matos, comissão técnica e Marcelinho. O Marcelinho pode ser incrível, que eu acho que não é, porque olha a situação do Santos. Mas ele não pode ser incrível sem assinar algo oficialmente. Porque é muito cômodo ele não ter um cargo, não se posicionar oficialmente e aprovar as contas do pai no conselho. Quando precisa se posicionar oficialmente, você se posiciona, né, Marcelinho? Aprovando as contas do papai. Quando não, você é um fantasma. Quando as coisas estão boas, você faz post no teu feed. Quando não, você some. Quando as coisas estão ruins, você postou stories esquiando. Quando não, você aparece. Isso não é assumir responsabilidade. A Universidade de Santa Cecília, os negócios do pai do Marcelo Teixeira, os negócios do Marcelo Teixeira podem ser herança para você. O Santos não pode. Quem decide isso não é você. O Santos tem diversos profissionais diariamente lá, profissionais, que são amigos dos amigos, que são colegas que não teriam os mesmos empregos se não fossem por amizade, por ter feito campanha política, por ser administrador de grupo de WhatsApp. Isso é nojento. Vou dar outro exemplo. O Santos, ele tem um empresário, a cidade de Santos tem um empresário que ele é mal visto no mercado. É um empresário que já fez negócios bem complicados, principalmente na gestão Modesto Rômulo. Um empresário que já chegou a ter proibição de entrar no CTI Pelé, na gestão Rueda. E é um empresário que hoje ele anda no CTI Pelé tranquilamente. É um empresário que quando o Marcelo Teixeira Filho foi condecorado cidadão vicentino, ele estava aplaudindo. É um empresário que estava no jantar dançante aniversário do clube. Empresário de futebol é uma profissão que não pode ter vínculo de amizade com dirigente profissional. Eu não tenho nenhum amigo jogador ou dirigente. Eu não me dou esse direito. Porque eu vou ter que criticar. Nenhum jogador ou dirigente visitou minha casa, ou eu visitei a casa deles, ou fui no aniversário de alguém, porque precisa ter um limite. A partir do momento que o empresário de futebol anda tranquilamente pelo clube, vai em homenagem pro teu filho, presidente, tá no jantar dançante, que relação é essa que se tem? Por que o empresário de futebol não é funcionário do clube e anda tranquilamente no CT? Porque ele tem importância na eleição.
porque esse é um ano de eleição. E esses empresários e esses funcionários, eles são importantes politicamente, porque eles trazem caravanas de sócios, porque eles administram grupos de WhatsApp, porque eles falam para grupos que votam. Então, por que o presidente Marcelo Teixeira tem Orlando Rolo próximo? Porque é um capital político importante. Só que o Santos não vai funcionar enquanto o coleguismo vencer, enquanto a amizade dos Teixeiras for maior, enquanto os conchavos existirem. A gente vai ter uma vitória ou outra, mesmo nesse cenário, mas nós não teremos sucesso. Eu creio cada vez mais que a bola entra ou não entra por gestão. A bola não entra por acaso. A gente pode ter uma sorte ou outra. O Cuca pode fechar o CT e as coisas funcionarem. A gente pode ter um novo raio pintando. Mas a curto prazo, a médio prazo, nós seremos um clube deficitário, um clube problemático. E é o que tem hoje. Hoje o Santos não tem nada que funcione bem. Nada que funcione plenamente bem. Nada. Nada. Os chefes de quase todos os departamentos fizeram campanha para o Marcelo Teixeira. Ou, pior, o Marcelo Teixeira comprou votos com apoios na eleição de quem não gosta dele. Então teve ex-candidato que não gostava do Marcelo Teixeira, que aceitou não ir contra o Marcelo Teixeira, mas colocou o gerente financeiro lá. Tem ex-candidato que não gosta do Marcelo Teixeira, mas que topou trabalhar no clube. Tem muito cavalo de Troia lá dentro. Muito, muito, muito. É quando você liga para falar, pô, aprova minhas contas, essa pessoa pede alguma coisa. Ou pior, ela te tem um favor. É a pior coisa que tem. Você ter um favor para cobrar. O Marcelo Teixeira tem muito favor a pagar. E muitos já estão lá. Esses favores são de profissionais que estão lá mandando, que não eram para estar. Então é uma gestão que fracassou, que falhou. Se o Santos estivesse bem em campo, a gente poderia dizer que, beleza, isso não poderia estar tão latente, né? Poderia ficar em segundo plano. Ou se o Santos tivesse vencido por 3-0 o Fluminense e eu falasse isso aqui, vocês iam falar, nossa, cala a boca, Mussete, fala do gol de ontem. Mas não, eles falharam. A gente está indo para maio de 26. É uma gestão que nunca teve um bom momento. E que continua fazendo merda atrás de merda. E é um presidente que, vendo tudo isso acontecer, permitindo um monte de coisa horrível no clube, é um presidente que aparece no jantar dançante, que dá entrevistinha, que faz post de renovação, que não consegue ficar quieto, que não consegue admitir que deu ruim. Deu errado. Deu errado. A intenção era boa quando assumiu? Não sei. O que dá para dizer, a gestão fracassou. Até no melhor momento dos últimos anos do Santos, que foi a contratação do Neymar, o Marcelo Teixeira conseguiu estragar, anunciando o Neymar antes. Qual foi o grande legado do Marcelo Teixeira? Qual foi a grande decisão? O que ele fez de bom? Trazer o Neymar. E ele estragou. E é o Neymar que não deu certo como a gente esperava. Então, gente, eu não sei o que esperar do clube. Na verdade, eu só espero coisas ruins. Enquanto todos esses que estiverem sendo citados estiverem lá, vai ser isso. O Santos demitiu um funcionário na semana passada, que é um funcionário super querido, que todo mundo gostava. E ninguém entende por que isso acontece. Enquanto outros profissionais ficam lá para sempre. E se o Marcelo Teixeira for reeleito, eles vão continuar sendo. E quando eu toco em determinadas feridas aqui, meu telefone toca e é difícil. Eu fico receoso de represália, né? Mas é que eu vou continuar fazendo. Tem gente que não tem coragem de tocar nesses pontos e eu consigo entender, porque eu já fui esse profissional. Mas hoje eu tenho vocês. Eu tomei decisões da minha carreira que me levaram a estar aqui. Eu abri mão de Copa do Mundo para estar nesse canal. Minha comunidade é a comunidade que torce pro Santos. Pode ter um ou outro que assiste, que acompanha e tal, mas sei lá, 90%, 95% do meu público é de santistas. Eu preciso, eu tenho essa responsabilidade, eu não posso morrer com isso que eu falo. Então, eu poderia marcar um café e falar, não, relaxa, eu vou pegar leve, aí você me ajuda nisso aqui. Tá chegando a janela de transferência, você me conta tudo. Me arranja uma entrevista com o Neymar, me dá um acesso aqui ou lá. Eu não consigo. Eu não consigo. Então eu fecho portas, pode ser que na próxima janela de transferências eu tenha menos informações, que eu tome mais furos, enfim, que eu peça alguma entrevista que não me deem,
Mas eu vou continuar fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu vou criticar o Neymar, como eu critiquei hoje, mas principalmente eu vou tocar nessas feridas da gestão. Temos profissionais que poderiam ser melhores, que chegam do mercado? Temos. Alexandre Matos, Cuca, Vojvoda, todos. Mas nada vai funcionar enquanto essa gestão estiver aí. Nada. E se a próxima gestão for a mesma coisa, o mesmo sistema, se não for SAF, se os amigos dos amigos imperarem, nós continuaremos mal. A gente precisa de algo maior. A gente precisa de SAF, ou a gente precisa de alguma pessoa que brilhe os olhos e consiga fazer isso acontecer. Mas a pessoa que brilha os olhos talvez fosse o Rueda, que era o novo. E agora a gente tem medo do novo, de tão ruim que foi o Rueda. Então, de fato, eu não tenho saída. É mais um desabafo, uma percepção, mas não dá para ver isso acontecer. Não dá para ver. E eu vou continuar fazendo isso dia após dia, nas vitórias e nas derrotas, lembrar, porque a gente pode vencer o Curitiba e achar que as coisas melhoraram, mas não vão. Não vão. Eu acho muito difícil que isso aconteça. A gente tinha uma gestão terrível em 2021 e a gente foi para a final da Libertadores e a gente não ganhou. A gente conseguiu, no futebol pandêmico, algo histórico e a gente não ganhou. Nem assim a gente conseguiu ganhar. Nem quando o acaso aconteceu. São 10 anos sem título, eu não consigo imaginar um novo título. Então a gente vai continuar por esse caminho. Não é por acaso. A gestão no final vai vencer, a boa intenção no final vai vencer, e as pessoas precisam assumir responsabilidade. O filho do Pedro Lourenço no Cruzeiro, o Pedrinho, ele chegou lá sem talvez merecer, mas ele põe a cara. Ele fala, ele dá entrevista, ele assume a responsabilidade. Aqui, o filho do presidente manda e não assume nada. E ontem, o Alexandre Matos disse algo que eu já venho dizendo aqui para vocês, que é que essa gestão põe dinheiro no clube, né? O Alexandre Matos disse isso, que se não fosse pelo Marcelo Teixeira, os salários não seriam pagos. Não adianta depois, Marcelo Teixeira, dar entrevista dizendo que você colocou dinheiro do seu bolso para ajudar. Porque se você não tem dinheiro para pagar a alta folha que você autorizou, é por irresponsabilidade sua. O Marcelo Teixeira, mesmo colocando dinheiro no clube, ele tem uma gestão péssima e não tem respeito ao torcedor. O Rueda cometeu doping eleitoral, colocando dinheiro para pagar o transfer ban do Kleber Reis e fez a eleição ser mais fácil para ele. Para depois ele dizer que ele nunca mais faria isso. Ele colocou, ele pagou o salário do próprio bolso. Onde é que está o Rueda agora? Escondido. O Rueda não pode aparecer na Vila Belmiro. Você, Marcelo Teixeira, colocar dinheiro do seu próprio bolso para pagar salário ou para avalizar a contratação de jogador não te torna o melhor dirigente, só te torna pior. Porque nossa receita foi para 700 milhões e você teve um déficit de 100. Com o Neymar, você não conseguiu pagar as contas pelo próprio clube, pela própria gestão. Então não há argumento possível para isso acontecer. Essa gestão fracassou. Não tem mais para onde sair. Tá? Desculpa por eu falar por tanto tempo. Eu vou continuar fazendo isso. Tem alguns momentos que não, que o momento é de informar. Hoje à noite eu vou correr para informar vocês nas atualizações. Amanhã tem pré-jogo, pós-jogo. A gente vai falar mais do jogo do que do resto. Mas acho que esse é um bom momento para falar mais. Eu não vou ficar repetindo tudo, que sei lá, são meia hora falando, né? Mas é bom que vocês tenham esse desenho. Eu não sei, a enorme maioria da torcida não tá me vendo. Mas acho que é importante para vocês entenderem um pouquinho de por que as coisas não dão certo. É porque internamente o Santos não funciona bem. É um clube de energia ruim, de clima ruim, de gente que não deveria estar lá. Porque você pode contratar alguém que você conhece e se essa pessoa for boa, né? Tipo, caralho, mano, é meu amigo, eu sei, mas ele é muito foda. Mas você não pode contratar um cara ruim porque é teu amigo. E você não pode anunciar vaga no LinkedIn para fingir que esse clube é profissional. Porque gerente de marketing, gerente financeiro, gerente administrativo, esses gerentes não foram alvo de prospecção no mercado. São amigos dos amigos que estão lá. E diz alguém que foi convidado por essa gestão para trabalhar e recusou. Porque seria bom, né, Marcelo? Se eu fosse contratado e trabalhasse para você. Porque eu não falaria o que eu tô falando aqui, né?